Tô sabendo. O negócio agora é falar do pastor de calcinha. Tá bom. Vou falar. Olha só. Olha só, hein? Quem quiser me apedrejar, pode me apedrejar. Mas eu vou falar uma coisa. No fundo, eu sinto um pouco de pena desse cara, sabe? Eu sinto um pouco de pena e eu vou explicar por quê antes que me apedrejem. Eu tenho sido muito crítico com as religiões, em geral, todas. Principalmente o cristianismo, porque né, é a religião que comanda esse país aqui. Cara, olha só que doideira que as religiões vêm criando no mundo inteiro. Sim, porque esse maluco aí fez essa bagaça toda aí, mas ele é fruto de uma cultura. A gente não pode esquecer isso. Que é uma cultura, inclusive, que agora a gente está descobrindo que reina aqui nesse país. Cara, o que tem de mais no cara ter lá um fetiche, um tesãozinho qualquer lá, de vestir calcinha, botar uma peruca, se vestir de mulher e de repente, né, depois rola uma noite que era muito quente, apimentada com a esposa. O que tem de mal? Não tá fazendo mal a ninguém. Cara, vamos abordar a questão ideológica dele. Vamos lá. Então, cara, pô, vocês aí, ó, deixa eu ver aqui. Você aí também. É, eu sei. Eu sei o que vocês aprontam com as suas digníssimas esposas no escondidinho. É, eu sei. A gente gosta da sacanagem. É, brasileiro é bicho criativo. Hã? E aí? Cara, é muita gente cheia de. Opa, um gato aqui, ó. Que susto. É muita gente cheia de fetiche, cheia de fantasias sexuais, cheia de fantasias eróticas, secretas. Por que secretas? Por que tem que esconder isso? Vem cá, gatinho. Oi, galera, eu sou o gatinho, eu não tenho fantasias sexuais. Tem? Ixi.
gatinha depravada. Então note bem, cara, eu sei muito, conheço muita gente, rodei um bocadinho por aí. O que eu sei dos desejos das pessoas, sabe? Cara, mais da metade de vocês aí, estão vendo, faz ou deseja fazer altas brincadeiras a dois. Né? É gostoso, né? É. E tem quem não tem também, tem quem não sente nada também. Entende? Nada a ver. Mas é muita gente que sente. E aí, me veio a questão, quando eu vi essa situação, esse rapaz aí. Cara, que escravidão, que tristeza, que situação que um homem se encontra de ter que fingir uma coisa que ele não é, dedicar uma vida inteira a fazer uma pose, que eu ia até dizer assim, de machão, né? Mas aí pode ficar subentendido que os caras que fazem certas coisinhas, tem certas brincadeiras lá com as suas digníssimas esposas, não são machos, né? Então não vou chamar de machão. Mas é muito comum, é muita raça de homem que eu conheço, inclusive, na maioria, aqueles que fazem pose de brabão, machão, durão. Entre eles, então, é um negócio assim, absurdamente assustador a quantidade. Que tem um monte de desejos não muito ortodoxos. E muitos deles realizam isso. Até porque suas digníssimas esposas gostam também. Cumplicidade total. Aí que é gostoso o negócio. A dois é mais gostoso. Cara, que mal é isso? Criamos uma cultura de fiscalização da sexualidade íntima dos outros. Cara, que bagulho doido, velho. Vigiar o caneco dos outros, vigiar o corpo dos outros, vigiar as coisinhas lá das mulheres, os coisinhos dos homens, as partes íntimas, o que estão fazendo com elas, e aí vai. Esse maluco aí, cara, né, eu vi aí, o cara dedicou, né, um tempão, né, a fiscalizar o caneco alheio, a criticar, a ameaçar. Inclusive, isso aí tá bem comum no Brasil, de uns 5, 10 anos pra cá. Então, assim, virou moda esse bagulho aí, tá? Virou moda. Virou moda. Ameaçaram até, inclusive, né, as pessoas. Virou moda e quase sempre é esses caras enrustidos assim, que estão no topo da cadeia dos ameaçadores, dos fiscalizadores. Freud explica. Quem mais tem esse tipo de desejo proibido, mais tenta criar uma imagem oposta a isso para esconder. É um desespero. Vocês imaginam o desespero dessa criatura? Imagina o desespero dessa criatura. Essa criatura e muitas outras aí, né? O exército, polícia, bombeiros, caminhoneiros. São profissões que estão cheias assim, ó, de pseudo-machões, né? Esses caras correm tudo para lá porque essas profissões durante um bom tempo tinha fama, né, de ser profissão de cabra macho. E o cara que está desesperado com aquela coisinha lá dentro dele corre para esses nichos, né, para fazer aquela pose, né? E as meninas acham o máximo, né, aquela pose, coitadas, né? E passam a vida inteira sem saber, muitas delas. Outras, por sensibilidade delas, ou por amadurecimento do rapaz, acaba sabendo e vê que, né, até que é legal, que a coisa rola, beleza. Mas, né, e quando começa a ficar legal, com cumplicidade, liberal, porém, no caso de uma pessoa que já dedicou muito tempo fiscalizando o corpício alheio, quando acontece com esses caras que já levantaram bandeira perseguindo pessoas pelo simples diferencial do hábito sexual da pessoa, e aí? Mas na raiz disso tudo está
a religião. Tá, podem ter conceitos morais também, mas é raro um país, na verdade eu nem conheço, mas estou deixando um espaço para ter algum. É raro um país que não tem esse tipo de coisas, que não é fundamentado numa religiosidade. É raro, se é que existe. Caramba, tanta coisa nas diversas escrituras sagradas desse mundo, tanta coisa nos diversos mandamentos, dos diversos deuses, das diversas religiões desse mundo, tanta coisa que vocês, eu, né, e tantos outros negligenciamos. Por que a gente tem que ser purista justamente na parte que mexe com o erotismo, a sexualidade? Por que essa fiscalização toda na intimidade do casal, na intimidade do homem, da mulher, etc, etc? Cara, então no fundo tem um pouco de pena, né? Olha que nível chegou esse homem. E muitos outros eu conheço, eu tenho amigos, conhecidos, uma renca de gente que vive levantando bandeira de masculinidade, de pureza, de comportamento, eu não sei nem, não tem nenhum nome adequado, cada um dá um nome, mas todos os nomes que eu der podem ser passíveis de gerar controvérsia, né? O fato é que cada um elege o que ele acha que é eroticamente saudável, que é sexualmente correto, né? Não à toa, né? Principalmente a religião cristã, se dividiu numa miríade de facções, cada uma agradando ao desejo oculto de cada um, né? E o Deus é um só, a vontade dele é um só, mas cada um, né, tem o seu timezinho lá, da onde ele participa, se sente pertencente e defende uma coisa. É muita coisa, é muita gente, tem para todos os gostos. E fica todo mundo trabalhando a sexualidade alheia. E aí gera essas distorções de personalidade. E ó, é muita gente, tá? Eu garanto, sem medo de errar, mais da metade da população adulta brasileira está nisso. É gente... Não, é muita coisa. É gente que gosta de gente do mesmo sexo, mas se casa para mostrar para a sociedade que não é aquilo. É gente que gosta de certas atividades sexuais não padronizadas e que com medo, mas muito medo, porque medo todo mundo tem, né? Entendeu? Qualquer um. Até quem tem uma vida padrão tem medo também de ter uma coisa ainda que está errada a corrigir. Veja o medo que a gente vive. Até quem tem aquele sexozinho padrão, aqueles desejos padrão, mantém tudo, ou porque da natureza dele, aquele sexozinho padrão, até quem tem isso morre de medo de alguma coisa vir à tona, vir ao público, porque pode ter alguma coisa que o público ache para corrigir, para criticar. Olha que porcaria que a gente inventou, meu. Entende? E aí chega esses, né, esses extremos aí. O cara que fazia toda aquela pose, todo aquele discurso, é flagrado. Pera. Por que não? Vai admitir que ele poderia estar fazendo uma investigação. Por que não? Faz sentido, né? Sei lá. Seria uma boa. Se eu quisesse investigar alguma coisa, passar despercebido, se eu fosse um pastor, um disfarce excelente. Nunca ninguém imaginar que por trás de uma lourinha de calcinha no meio da madrugada está o pastor. Se bem que no caso dele ficou muito ruim. Mano, ficou muito esquisito, viu? Feio pra caramba, velho. Mas vai lá, né? Faz sentido, né? Na investigação eu também me disfarçaria de alguma coisa bem assim, extrema do que eu sou, né? Faz sentido, mas vamos pegar como o povo está falando aí, né? Coitado. É triste, né? Eu sinto pena por ele, né? Por isso, claro, que é um cretino, um canalha, que sacaneou todo mundo, que criticou todo mundo, perseguiu todo mundo, tal. Mas esquecendo, né? Tentando ser um pouco mais humano, embora esses cretinos não são nem um pouco humanos com as outras pessoas, muito pelo contrário, né? Eles têm sede de vingança, têm
sede de sangue, sabe, vontade de torturar, castigar publicamente, humilhar publicamente pessoas que não pensam e não agem segundo as normas que eles criaram, apesar dessa perversidade toda, dessa desumanidade toda, sabe, é de dar dó, entende? É de dar dó. E a gente vai ter muito disso daqui pra frente, tá? Muito, porque tem muita gente escondida atrás de pose, de máscara, e quando essa máscara cai, a gente fica sabendo. E quando não cai, que é na maioria dos casos, fica essa gente aí, né? Fiscalizando a intimidade dos outros, fiscalizando a sexualidade dos outros, fiscalizando os hábitos e fantasias sexuais e atividades e formas de se erotizar, se excitar, de gozar dos outros, e vão formando confrarias, facções, organizações, muitas das vezes criminosas, desumanas, cruéis. Tudo isso para disfarçar o que eles guardam dentro de si mesmos, o que eles escondem às 7 chaves, e morrem de medo que alguém descubra. Mas por que tanto medo? Se isso fosse aceito como normal, e eu estou me referindo a coisas que não levam a fazer mal ao próximo, tá? Antes que apareça alguém dizendo, mas não. Estou falando coisas lá, tá lá o casal, os dois se divertindo, nenhum problema de saúde nem entre eles, e muito menos nenhum problema contra as outras pessoas, tá? Não vamos confundir uma coisa com a outra. Poxa vida, não tem como eu não criticar, não tem como eu não criticar a base de tudo isso, que foi a maldita da religião, que foi onde essa droga toda começou. Instituições, organizações, olhe as principais religiões do mundo, as maiores, as mais ricas, as mais fortes, as mais poderosas. Busca o histórico de cada um, o que esse povo vem fazendo com os outros humanos, principalmente quando não são da mesma religião que eles. E não tem uma que escape, tá? Não tem. Inclusive as poucas que você pode encontrar que escapam, porque estão em vias de empoderamento, com o mesmo desejo, chegar lá. Poxa vida. Eu tenho dó. Apesar de que eu gostaria de dar um chute no traseiro num cara desse, por tudo que ele já fez com as pessoas, e o que eu não sei que ele já fez também, né? Mas só o mal psicológico que ele causa nas pessoas, criticando, humilhando, perseguindo, criando uma verdadeira cruzada para perseguir pessoas simplesmente por terem desejos, tesão, hábitos de fazer o que ele já faz secretamente. Mas pode ser que ele estivesse apenas fazendo uma investigação. Resumindo, vamos ser otimistas. Vou pensar de forma otimista. Quem sabe, se a gente não cria daqui para frente uma coisa nova chamada investigação. Talvez, indo por esse caminho, a gente consiga se livrar dessa perseguição toda. Amor, o que você acha? Fim de semana, tá gostosinho, invernozinho, fresquinho. Vamos brincar de investigação? Olha isso. Incrível, né? Sabe aquele famoso cipó insulina?
É ele. Aqui na minha microfloresta, mini microfloresta de fundo de quintal. Eu plantei isso aqui há anos atrás, ó. Virou uma mini microfloresta. Incrível. A natureza tem coisas incríveis, cara. Mas vamos voltar ao assunto, né? Não, não dá pra sentar não. Olha só. Eu terminei aquele vídeo lá, mas a posição, né, do celular estava de qualquer jeito, encostado lá no chão, apoiado no calçado. E eu terminei falando o seguinte, né? Como é que foi? Falei, amor, tá friozinho, inverninho, gostosinho, fim de semana, vamos aproveitar, vamos brincar de investigação? Pois é. Olha que delícia. Cumplicidade, liberdade, entende? Olha que coisa boa. Simples, gratuita e boa. Faz mal a ninguém, exceto aquelas questões que eu já citei, que aí é outra coisa, né? Não vamos confundir. Poxa, as pessoas perdem tudo isso, ou desenvolvem um monte de neuroses por ter que fazer tudo isso escondido. Por quê? Porque existe uma verdadeira organização para fiscalizar o orgasmo alheio. Cara, muita doideira, velho. É natural que com o passar das décadas se desenvolva isso daí que a gente está vendo aí. O pastor da calcinha, os padres pedófilos e mais um monte de coisa, né? Que aí a gente vai se desviar do assunto. Entende? Tudo isso seria resolvido com um pouco mais de liberdade sexual, erótica, entre as pessoas, entre os casais. Pior que, pô, cara, é um troço que a gente sabe. Eu sei, vocês sabem. Tá todo mundo nessa. Não vou dizer todo mundo não, né? Antes que apareça alguém, não vou generalizar. Mas é muita gente. Porque ter prazer com essas criatividades é outro assunto. Dá até pra gente falar disso outro dia, né? Mas também não tem muito o que falar porque estou lembrando aqui de alguma outra coisa que eu andei lendo, mas não achei nada definitivo sobre essas criatividades. Mas é muita gente. Se eu contar para vocês a quantidade de gente que vive uma vida dupla, e vocês imaginam a tristeza que deve ser para um indivíduo que não gosta ou não se sente atraído por uma certa forma de atividade sexual, e sim por outra. E aí o indivíduo precisa, lá pela adolescência muitas vezes já, criar uma máscara, viver uma máscara. Ah, eu conheço gente, cara, gente que nem sabe que eu sei. Ser muito conversador, ser muito andarilho é um problema. Você ouve coisas, você vê coisas, né, que as pessoas não sabem que você está vendo, que você está sabendo. Mas enfim, né? Essa gente, cara, é aquilo que eu estava falando um pouco antes, né? Prolongar um pouco mais isso daí. Gente que nem gosta do par sexual que fez. Gente que tá ali forçando a barra. Para mulher é mais fácil, né? Entre aspas, né? Fisiologicamente falando. Para homem eu não sei como é que esses caras conseguem. Até tem filhos,
né? Então, rolou algum prazer, né? A gente que é homem precisa de umas certas reações físicas que garantam, né, um mínimo de mecânica, né, para a coisa fluir. É assunto também para, né, vai embolar, dá para falar muito sobre isso. E aí estamos aí nessa situação. Cada vez mais vem à tona. Agora é interessante, né? Fica todo mundo, né? Não estou defendendo o pastor da calcinha não. Mas, cara, milhares e milhares e milhares de pessoas se divertindo com isso, criticando isso. Tudo bem. As pessoas estão criticando, não pela atividade erótica fora do padrão dele, e sim pelos discursos que ele fazia, né? Mas essa galerinha, né, tem sua vida pessoal, íntima, né? Cuidado, hein? Hoje tem câmera pra todo lado, cara. E quando não tem, tem o Alex passando de bicicleta, puxando um carrinho, pescando, fazendo trilha, cuidado. Entende? Eu pessoalmente não esquenta a cabeça, né? Mas se não for o Alex, né? E eu já ouvi muitas histórias, né, de gente. A gente sabe, se puxar fundo. Já teve casos de suicídio, tá? De gente que quando suspeitou, em outros casos nem suspeitou, veio a público mesmo, né? Muito triste. A sociedade é cruel. Principalmente com aquilo que ela mesma esconde de si própria, né? E faz secretamente. Então já teve suicídio por causa disso, né? Muita gente quer ser descoberto. Gente. Agora vocês imaginam uma pessoa que leva uma vida vestindo uma máscara, fingindo uma coisa, fingindo aquilo que é exatamente o oposto do que ele esconde e chegando a esse nível de criar toda uma estrutura de vida, toda uma pose diante da sociedade, quando não, né? Tem mais casos, tá? Tem gente que desenvolveu mesmo organizações, instituições, confrarias. E com o advento das redes sociais, cara, tem grupos na internet. Principalmente, né, na sub-internet. Tem grupos de caras, né, focados em malhar isso, em perseguir isso, em criticar isso. E a gente sabe quem são esses caras e o que eles vivem secretamente, a ponto de estarem envolvidos num projeto desse tipo aí, para quando não fingir para a sociedade, muitas vezes até, parece loucura, né? Mas fingir para si próprio, fingir para si próprio, que ele não é daqueles, que ele não gosta disso, que ele não faz essa, é uma loucura. Fatalmente vai desenvolver uma paranoia, uma neurose, um trem qualquer. É de dar dó. O problema é que essa gente acaba fazendo coisas, né, que provocam na gente, né, uma certa revolta. E aí a dó, a piedade que a gente tem por eles, acaba indo embora quando a gente vê o que eles vêm fazendo contra outras pessoas, que no fundo, apenas vivenciam aquilo que eles também fazem, só que em segredo. É isso.